está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Uma alegria imensa poder falar da Palavra de Deus com você mais uma vez. Espero que você tenha um dia muito abençoado. E que você, ao estar nesse canal, possa se inscrever, acionar o sininho, compartilhar, comentar, fazer seu pedido de oração, indicar para pessoas que têm dificuldades com a sua visão, pessoas que têm necessidades de ouvir a Palavra de Deus em áudio. E aqui, através da lição da Escola Sabatina, nós vamos direto ao mapa de Deus, que é a Palavra do Senhor. E Deus separou uma porção diária, como o maná do deserto, para que você se alimente uma quantidade suficiente para um dia de trabalho. E espero que você saia daqui muito abençoado. Hoje eu estou usando a camiseta nova que a gente mandou confeccionar aqui no Ministério do MAP. Ela é uma cor verde, não sei explicar que tipo de verde, um verde claro, mas muito lindo. À frente, meio embaralhado, está escrito possibilidades. Porque a ideia é que a gente olhe para as pessoas que têm dificuldades, ou físicas, ou mentais, ou qualquer outra área, que elas sejam vistas não pelas suas limitações, mas sim pelas suas possibilidades. As possibilidades das pessoas com deficiência são imensas. Então, que Deus te ajude a adentrar nesse ministério. Você tendo necessidade, passe aqui no escritório e você pode adquirir a sua camiseta. Muito bem, o tema de hoje, na segunda-feira, é o chamado de Levi e a questão do jejum. Olha, tem ministério aqui, tem polêmica no meio de tudo isso daqui, mas Deus é especialista em trazer uma mensagem para nós. O texto básico é Marcos 2, 13 a 22, um texto um tanto extenso, mas vale a pena a gente ler para relembrar as ideias principais. De novo, saiu Jesus para junto do mar, toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Essa era a especialidade de Jesus, ensinar as pessoas, as multidões. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Coisa linda, né? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os teus fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica melhor a rotura, ou maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Gente, quanta coisa, quanta informação preciosa aqui. E nós podemos enxergar aqui como Jesus agia, como Jesus pensava. E a primeira coisa que me vem à mente é que Jesus sempre pensava nos pecadores. Ele estava rodeado deles. Diferente da concepção de hoje, que muitas vezes acha-se que tem que ficar isolado. Mas o ministério de Jesus é um exemplo clássico, um exemplo vivo, encarnado. Ele deixou o céu, o lugar de perfeição, e veio para esta terra. Se fosse para rejeitar os pecadores, ele nem teria vindo aqui.
Eu gosto do evangelista Lucas quando fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. E Jesus aqui usa várias ilustrações, vários linguajares para descrever e justificar a sua postura, porque ele não estava preocupado com a opinião dos líderes religiosos, ele estava preocupado era com as pessoas. Às vezes nós cometemos esse deslize de estar muito preocupado com a posição e a opinião das pessoas religiosas, dos líderes religiosos. Não, essa não deve ser nossa ênfase. Nossa ênfase deve ser preocupação em agradar e atuar junto aos pecadores, atraindo-os para Cristo. Beleza? E aqui nós encontramos um ditado que havia entre os rabinos, que era uma expressão real daquilo que eles acreditavam na época. Diziam eles assim: há alegria no céu quando alguém que pecou contra Deus é destruído. Contudo, Jesus veio ensinar que a obra de destruição é estranha a Deus. Diferente, né? O texto bíblico lá de Lucas fala: há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então veja que Jesus veio quebrar paradigmas, porque os rabinos tinham uma concepção totalmente desfavorável para os pecadores. E aí nós encontramos nesse texto uma abordagem de Jesus encontrando-se com um publicano, ou seja, vários publicanos, inclusive comendo na casa deles, na presença e na companhia deles. Qual era a identidade dos publicanos? Um comentário judaico chega a dizer a respeito das leis religiosas que o seguinte: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se tornará impuro. Isso é um pensamento presente na Mishnah, no tratado de Tohoru. Olha, que coisa espetacular, que coisa estranha, né? Diferente do conceito de Cristo, que o Filho do Homem veio salvar o perdido, e a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Agora, aqui nos rabinos, a alegria de um impuro que se perde e que não entra no céu. Segundo ponto que eu gosto, me destacou muito e me chamou a atenção, foi a atuação perfeita de Jesus como um médico espiritual. Eu tenho 2 filhos médicos, um genro médico e uma nora médica. Olha, e eles fazem um juramento. E dentro do juramento deles, nada mais importa, nada mais especial dentro do trabalho deles do que salvar uma vida, seja ela quem for, de natureza que for. Eles não têm que conhecer a pessoa, ele tem que salvar a pessoa, ele tem que fazer tudo para salvar a vida da pessoa. Então Jesus é aquele que cura a alma adoecida do pecado. Um médico deveria ou não deveria, afinal, se afastar do enfermo. É a função do médico estar onde o enfermo está para curá-lo. E terceiro ponto, a questão do remendo novo em pano velho. Jesus quer dizer com essa frase o seguinte, que os métodos daqueles líderes religiosos, mestres da lei, haviam se tornado obsoletos, deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Ou seja, Jesus veio acessível aos pecadores, acessível aos fariseus, acessível aos publicanos, mas eles eram um pano velho, um tecido velho, manchado, marcado por discriminação, por acepção de pessoas, e Jesus veio mostrar, não dá para eu colocar um remendo novo num pano velho, tem que uma coisa ou outra. O que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos permitir que ideias obsoletas, ultrapassadas, antigas, pessoais, sejam colocadas acima da palavra do Senhor. O auxílio do Senhor é mais importante. E o mais importante para Deus é salvar almas, salvar pessoas, salvar vidas. Jesus, então, entra para mostrar para nós que os que estão em trevas, eles precisam de luz. Os doentes precisam de médico. Os enfermos precisam de remédio. E nós lidamos com pessoas enfermas, espiritualmente falando. Elas precisam do remédio espiritual. Elas precisam de Deus. Elas precisam da paz no coração.
Que Deus te use e te abençoe, para que a gente possa ser essa luz que Jesus foi quando esteve aqui na terra. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pelo esclarecimento da tua palavra, pela maneira como ela se revela a nós e nos mostra os nossos erros. Dá-nos amar as pessoas de todo o coração, dedicar nosso tempo e energia na salvação de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?